Ela exala competência, profissionalismo e extrema beleza. Falo dela, Natália Quintão, um dos grandes expoentes do mercado de beleza aqui em Governador Valadares e que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Natália, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável ter a sua presença aqui. Você sabe o quanto que eu lutei e insisti para ter você aqui. Não que você não queria, mas pela questão de agenda. Mas deu tudo certo. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Tamo junto, Natália. E eu acho muito interessante quando eu converso com alguém que detém um nome que é uma marca, que é o seu próprio nome, Natália Quintão. Sim. E graças a Deus hoje você vive, não só hoje, mas já há algum tempo, um momento esplêndido em relação à questão do sucesso, fruto, claro, do seu magnífico trabalho. Mas toda a história de sucesso tem uma trajetória. Como é que a Natália se inseriu nesse mercado de beleza? Então, na verdade, a estética para mim nunca foi uma primeira opção. A minha primeira opção ela era fazer medicina. E eu falo que Deus tem propósito em tudo, né? Até na crise de ansiedade ele tem propósito. E nesse período de fazer cursinho, escolher, eu tive uma crise de ansiedade. E pra distrair a cabeça, eu vim pra estética. Eu comecei como algo só pra um hobby mesmo. E aí Deus foi direcionando, as portas foram se abrindo. Eu fui me encontrando nessa área até chegar onde eu tô hoje. E toda vez que eu converso com alguém ligado à área da beleza aqui em Governador Valadares, seja alguém que está começando, alguém que já está ali, já tem um caminho traçado, o seu nome sempre é lembrado e citado. E eu gostaria de saber de você como é para ti receber esse reconhecimento, porque é o tipo de ação, né, Natália, que às vezes dinheiro nenhum no mundo paga, você ser lembrada de forma positiva porque integra a sua mesma área. Como é que é isso para você? Eu sou muito grata, né? É muito satisfatório a gente ter esse reconhecimento, mas eu sempre falo que é graças a Deus, Sim. né? Ele que tem cuidado e abrir as portas. Sem ele, não... Eu coloco o mérito todo pra ele. Com certeza. E, Natália, em relação à questão da sua rotina, e por que eu toco nesse ponto? Porque além de você ser uma profissional desse mercado, que você atua diretamente, você também é uma empreendedora que também atua nesse nicho. Como é que é a rotina e como é que é a Natália empreendedora? Você fala na questão do trabalho Sim. mesmo? Então, a minha rotina ela varia. Tem dias que são atendimentos, dias que são cursos, que hoje em dia o meu foco principal é ministrar Sim. cursos. E eu também tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente vai administrando isso. E sobre os cursos, e eu consigo perceber muito em outras pessoas que também atuam na área da beleza, o quanto que os cursos são de extrema importância para fazer com que a profissional possa obter ainda mais conhecimento. E eu vejo, eu te acompanho nas redes sociais, vejo que você ministra vários e vários cursos. Como é que são esses cursos e, de fato, são de extrema importância para quem quer almejar voos maiores dentro da profissão? Com certeza, eu falo que o conhecimento ele liberta, né? Então, quando eu dou o curso, eu aprendo. Sim. E eu ensino também. A gente está sempre aprimorando. E eu também estou sempre fazendo o curso para poder passar para as minhas alunas todo o conhecimento que eu tenho da melhor forma possível. E eu acho que acaba abrindo, porque ele te dá um leque de oportunidades. Sim. A estética, ela já foi muito classificada como uma renda extra. E hoje em dia ela pode ser muito mais que uma renda principal. Sim. Ela consegue te fornecer estabilidade, flexibilidade de horário. E os cursos, eles podem trazer tudo isso. E em relação à questão da Natália, para voltar um pouquinho no que a gente já falou no nosso bate-papo, sobre a sua pessoa enquanto empresária. Porque eu acho muito interessante, né? E isso acontece muito na odontologia aqui em Valadares, quando a profissional é formada na odontologia, é cirurgiã dentista, e ao mesmo tempo possui uma clínica, possui um consultório, e aí consegue aliar as duas funções. A Natália empreendedora, e até porque o seu nome, como nós dissemos agora há pouco, é uma marca. Como é que é a Natália empresária? Então, na verdade, você fala, tipo assim, eu não fico só na questão do atendimento. Sim. Eu tenho algo a mais Sim. para poder fazer.
Você lidar com funcionário, você lidar com administração, com estoque, é algo que dá um gasto de energia muito grande. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Mas é também muito satisfatório. Você acaba pegando gosto, Sim. porque não adianta você também querer só trabalhar, você tem que fazer parte da sua empresa, saber gerir, porque senão ela não vai pra frente. Sim. E em relação à questão de algo que tá muito em voga na sociedade, que são as redes sociais. E hoje em dia, Natália, você que está totalmente antenada, é muito jovem, sabe disso melhor do que eu. Quando a gente fala rede social, a gente fala muito Instagram, né? Porque é a rede social do momento, juntamente ali com o TikTok. E eu vejo que os seus 2 perfis do Instagram são especiais no sentido de você também mostrar a Natália enquanto pessoa, né? Como eu costumo brincar. A Natália CPF e também a Natália CNPJ, podemos dizer assim. O quanto que as redes sociais impulsionam o seu trabalho? Eu falo que eu sem rede social não seria nada. Uma coisa que eu aprendi é que pessoas se relacionam com pessoas, Sim. né? E quando eu apareço ali, o número de agendamentos, a procura por curso, ela aumenta. Sim. Quando eu posto uma rotina que seja, igual você falou, fora disso, meu Sim. treino, isso incentiva pessoas. Então, eu dependo 100% daquilo ali. Se eu não aparecer, não vai fluir. Sim. E algo que você falou agora, que vai ao encontro do que eu já ouvi falar, já ouvi de muita gente, principalmente público feminino, é que pessoas que às vezes não fazem parte do mercado da beleza te veem como inspiração, principalmente nisso que você acabou de falar. Às vezes você não posta só algo relacionado ao seu trabalho, mas também essa rotina de uma vida totalmente saudável, aliada ao treino de musculação, dieta, enfim. E isso eu acho magnífico, Natália, porque você acaba transcendendo um pouco da questão fora ali de ser uma integrante do mercado da beleza, mas como uma mulher inspiradora e que inspira várias outras mulheres. Eu sei, você é muito humilde, você vai falar, não é assim, sem falsa modéstia. Eu sei que às vezes você pode já ter tido, já deve ter recebido esse tipo de relato. Como é que é isso pra você? Então, na verdade, acaba que tá meio relacionado uma área com a outra, né? A estética corporal com a estética facial, que é o meu foco principal lá. Então, uma coisa acaba chamando a outra. E eu acho que quando você posta também apenas sobre sua rotina, seu trabalho, fica uma coisa massiva, cansativa. Sim. Então, isso é um meio também de chamar as pessoas. Você inspira, as pessoas se inspiram em você, elas se identificam automaticamente. Às vezes, já aconteceu de chegar a cliente lá e falar assim, eu vim aqui só porque eu gostei. Olha isso. Gostei dessa rotina. Então, acaba que é um marketing também, né? Mas eu tento ser eu 100% ali. Eu tenho muitas pessoas que querem começar a postar no Instagram, a falar e tem vergonha. Eu falo, gente, eu sou eu. Se eu falei um trem errado, se eu digitei errado, vai assim mesmo. E ontem eu conversei com uma cirurgiã dentista que também é empresária, ou seja, é igual você, atua na área e também possui uma empresa nesse mesmo segmento. E se tem 2 áreas aqui em Governador Valadares que estão em um movimento de extrema expansão, é a área da odontologia. Você imagino que conhece vários dentistas, empresários do segmento, e a área da beleza. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a doutora Estela Braga ontem, relacionada à questão da odontologia, mas voltada agora para a questão da beleza. Hoje, Valadares, como eu costumo brincar, a cada esquina que você vai, e no seu caso, literalmente, né? A cada esquina ali tem um espaço, tem um ateliê, tem um estúdio, enfim, algum espaço relacionado à questão da beleza. Você, como empresária, é integrante desse segmento. Aonde que esse crescimento vai parar? E o quão benéfico é? Você fala sobre uma saturação? Você que escolhe. Fique à vontade. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, porque, na verdade, cada profissional ele trabalha de uma forma. A questão da odontologia e a minha área, elas não se batem, porque são nichos diferentes. Sim. Mas, por exemplo, eu ministro cursos, então eu crio concorrência, mas não vejo como concorrência, porque eu vejo como pessoas que vão trabalhar de forma diferente. Então, cada pessoa, ela se assimila como profissional, com a mão dele, com a forma que ele trabalha. Então, isso acaba não interferindo. E sempre tem inovação. Eu acho que você trazer uma coisa nova, você fazer um curso, te atualiza. E o segredo é você não se acomodar. Você trazer novidades para que você não fique ultrapassado no mercado. E eu acho que é interessante nesse ponto que você tocou, é que esse mercado da beleza, ele se atualiza bastante, né? E aí tem os cursos que servem justamente... E aí estou falando aqui como leigo, você que tem propriedade para poder falar sobre esse segmento. E aí tem os cursos que servem como uma espécie de alicerce para que as pessoas possam ficar ainda mais atualizadas em relação
ao que mais de atual tem no mercado. É tipo isso. Sim, são diversos congressos. A gente tem Estética em São Paulo, Estética em Rio, que são congressos grandes que vão trazendo novidades, porque essa área muda, igual acho que no odonto também, né? Um mês tem uma coisa dessa forma, no outro mês já atualizou, já teve um estudo sobre, e a gente tem que estar por dentro sempre. Natália, se tem algo fundamental, né? Um dos pilares de quem trabalha na área da beleza e que eu, assim, admiro bastante é que você, enquanto empresária e enquanto profissional da área, realça a autoestima de, às vezes, mulheres que nem sabiam que tinham toda aquela autoestima escondida atrás de si. Como é que é isso para você? Ser instrumento de Deus na vida de centenas de milhares de mulheres que, através do seu trabalho, possuem a sua autoestima realçada. Eu acho que essa é a parte mais gratificante da profissão. Não tem prazer maior do que você chegar lá com uma pessoa que às vezes não tinha uma sobrancelha, e eu falo que sobrancelha é o cartão de visita do rosto. Sim. E aí você faz um design e ela chora no final. Ela juntou aquele dinheiro ali por um determinado tempo só pra fazer com você, e você consegue entregar pra ela. Eu falo que é muito mais que um trabalho, né? Claro. Você entrega autoestima, você entrega... você restaura muita coisa Sim. na pessoa. Isso não tem preço. E sobre isso, tem algum relato que mais te marcou? Aquele relato que às vezes você se lembra, ou quando você vê a pessoa, ela te agradece todos os dias, ou agradece alguma de suas colaboradoras. Tem aquele relato que sempre está na sua cabeça? Então, eu tenho geralmente muitos casos de feedbacks de alunas Sim. que, por exemplo, estavam num momento parecido com o meu, de crise de ansiedade ou perdido profissionalmente, porque eu falo, igual eu estava conversando com você antes, o nosso sistema de ensino, ele mostra que o único meio para você ser bem-sucedido é uma faculdade, é o Enem, e não. Então, a gente consegue passar uma outra forma de visão e você vê as alunas se destacando nesse Sim. mercado e elas te agradecendo. E teve uma situação, em se tratando de procedimento, uma pessoa que estava indo fazer o tratamento de câncer e iria perder os pelos. E ela também ficou bem satisfeita e aquilo foi satisfatório também. Sobre a Natália, que então, enquanto empresária e integrante do segmento de estética, qual é o seu grande sonho? Meu grande sonho? Eu sou tão realizada. Bom, graças a Deus. Eu queria crescer mais nessa área, queria aumentar. Mas eu falo que, assim, Deus já tem me abençoado tanto. Eu sou satisfeita, Sim. quero aumentar. Mas eu até estava comentando com minha mãe um dia desses que há um tempo atrás, há uns 4 anos, eu falei com um amigo, o meu sonho é ter um estúdio no centro. Mas pra mim parecia algo impossível. Sim. E Deus tá sempre fazendo mais do que a gente pede, do que a gente sonha, do que a gente imagina. Hoje eu sou muito realizada por ter esse estúdio e pretendo ampliar mais, Sim. crescer mais, ir para outros nichos dentro da estética também. E sobre a mulher dentro desse mercado de estética, não sei se é o seu caso, por favor, e se eu estiver errado, você me corrija. Eu vejo que, e conhecendo outras mulheres que fazem parte desse segmento, seja tendo uma empresa, ou seja trabalhando, mas principalmente quem é dona do próprio negócio, vem na minha cabeça a palavra independência. Sim. E eu vejo que esse mercado da estética aqui em Governador Valadares, ele traz muito isso para a mulher, independência. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Ele traz tanto independência como flexibilidade de horário. Então, ele te dá, assim, uma estabilidade que você cria o seu horário. Porque eu falo uma coisa, gente, mulher deixa de comer, mas de fazer procedimento estético, não deixa. Então, sempre tem espaço. E tem uma rotatividade grande de clientes, cada vez tem mais procura, nunca acaba. Então, antes eu trabalhava com a micro, aí hoje em dia eu já removo a micro, Sim. então é um público diferente. Essa área é fantástica, ela traz isso da independência mesmo. Quais são os grandes desafios de ser uma empresária nesse setor e, ao mesmo tempo, ser uma profissional da área? Olha, eu acho que às vezes é uma sobrecarga e as pessoas te cobram muito, porque você tem que entregar resultado, Sim. você tem que entregar qualidade, você tem que administrar uma empresa, você tem que ter um controle financeiro, um controle de estoque. Se você não tiver uma equipe que vai te colaborar com isso, você não vai conseguir. Sim. Então, tem que ser tudo muito bem pensado, organizado, e isso traz uma exaustão. E outra coisa, eu acho que o fundamental é o planejamento. Geralmente, quem começa nessa área de extensão de cílios, Sim. às vezes não se programa. Por exemplo, dezembro, os materiais chegam a esgotar. Então, já tem que se programar para fazer um estoque Exatamente. antes. E aí é a época que você mais atende, janeiro dá uma caída. Então, você tem que fazer um estoque de dinheiro também para administrar para os próximos meses. E o iniciante, quando ele entra nisso, ele não sabe. Então, para quem tá começando, tem que já ficar a dica aí, né? Já tô aprendendo aqui, ó. Se você quiser trabalhar com cílios. E, Natália, enquanto
empreendedora, e se tem algo que eu percebo que todos os donos de qualquer tipo de empresa dos mais variados segmentos se preocupam bastante, é a questão de gestão de pessoas, porque você, enquanto líder, tem ali uma equipe que você precisa gerenciar. E como é que é essa questão da gestão de pessoas e qual é a importância disso dentro da sua empresa? Toda vez que eu tô lá no estúdio, todos os dias tem, olha, eu quero fazer esse procedimento e eu quero fazer com a Natália. E eu passo com toda certeza. Vocês podem fazer com a minha equipe, porque ela é qualificada. Eu faço questão de fazer os cursos e trazer para eles os treinamentos repetidamente, né? De mês em mês tem um treinamento. Se eu vejo que tem algum profissional que às vezes não tá legal, eu volto, trago um aperfeiçoamento para ele, pra gente manter o padrão de qualidade. Sim. Isso é interessante porque mostra a sua preocupação não só com a sua colaboradora enquanto profissional, mas também o seu olhar humano para justamente fazer com que a cliente que chega lá no seu estúdio, eu quero fazer com a Natália. Não, pode fazer, fala o nome de alguém. Tem a Ju, tem a Ágata. Pode fazer com a Ágata, Fernanda, que ela dá conta do recado e eu certeza. confio e você vai ter o mesmo resultado. Isso é muito interessante. 2023 já está quase saindo, né, de cena, né? Estamos aí no último dia, estamos gravando justamente no último dia de outubro de 2023, novembro batendo na porta. Como é que tem sido este ano em relação ao seu trabalho e quais são os planos da Natália já pensando para 2024? Esse ano foi um ano bem corrido, graças a Deus. Que bom, que bom. Pro ano que vem eu pretendo trazer bastante novidade, Sim. mas vou deixar aí no segredo. Primeira mão. Suspense. Eu tentei. Brincadeira. Mas pode ficar preparado que vem bastante coisa. Quem é Natália Quintão? Eu sou uma pessoa que... Eu sou empresária, sou uma pessoa... família, sou uma pessoa que gosta da minha rotina e, acima de tudo, eu acho que eu sou serva de Deus. Sim. Que é Ele que tem me proporcionado tudo isso. Nossa, é difícil, né? A gente se definir e perguntar. Acho que foi a pergunta mais difícil que você me deu. Meu Deus. E é interessante você ter respondido tudo isso que você falou, porque quando eu te vejo, me vem na cabeça o seu amor pelo que você faz, seja como empreendedora, mas principalmente como integrante de uma área magnífica, e como nós dissemos agora há pouco, né? Que mexe e realça muito a autoestima de mulheres que às vezes não tinham uma autoestima ou que precisavam ali daquele toque, daquele detalhe para ser uma mulher diferente. Seja na questão visual, da estética, mas principalmente na questão interna. Vejo o seu amor pela vida e também pela família. E quando eu penso em família e Natália Quintão, eu lembro da Dona Célia e do Nivaldo. O quanto que eles são importantes na construção da Natália Quintão. Eles são tudo, porque em tudo eles me apoiam desde o início. Então, quando eu falei assim, mãe, eu não vou fazer medicina, eu vou mexer com estética. Ela, tipo, what? Como assim? Mas se é isso que você quer, então eu vou te apoiar. Sim. Tem dia que eu tô lá, eu tô surtando. E aí, na parte burocrática e financeira, ela vem, me ajuda. Pai, estragou isso aqui. Não, peraí que eu vou aí te ajudo e conserto. Então, o apoio da minha família, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Hoje em dia, inclusive, o meu pai e meu irmão têm uma loja no meu nicho. Olha eles isso. Trabalham vendendo materiais de extensão de cílios, design de sobrancelha. E é um sucesso, eles vendem pro Brasil todo. Pegaram meu NQ Beauty, mas é deles e estão bem realizados também nessa área. Falando de família, quando eu falo da Dona Célia e do Nivaldo, automaticamente eu preciso lembrar do Pedro. O quanto que ele é importante, você enquanto irmã mais velha, o quanto que você tem a responsabilidade de ser um exemplo para ele. Então, ele acabou se espelhando, né, como eu disse, nessa área. E ele também é muito fundamental. A gente é bem parceiro, bem amigo. A gente troca muito ideia. Meu irmão é uma pessoa que tem muita visão. Sim. Eu falo que quando a gente era pequeno, minha mãe dava R$30 pra mim e R$30 pra ele pra ir pra praia. Ele voltava com o dobro e eu voltava devendo. E ele tem essa visão. Ele pegou a empresa dos cílios, a visão daquilo ali, e fez o negócio ir pra frente, sabe? Então a gente troca muita ideia. Ele me ajuda. Natália, chegou novidade disso, você não vai entrar nisso. Então ele tem um papel muito fundamental na minha vida também. Sobre a vida da Natália Quintão. Aí eu falei da Dona Célia, do Pedro e do Nivaldo. E conversando com você e te acompanhando nas redes sociais, mas principalmente conversando contigo pessoalmente, eu vejo que você é extremamente pertencente a Deus. Sim. O quanto que ele tem feito na sua vida e o quanto que ele é de extrema importância na figura da Natália Quintão.
Na verdade, Deus é tudo, né? Eu falo que, assim, ele me deu tudo e se um dia ele tirar tudo, é pra glória dele. Essa base veio da minha família também. Sou grata a Deus por isso, porque eles me ensinaram desde pequenininha a esse caminho. E a presença dele na minha vida é constante. Eu sinto o cuidado Sim. dele, ele abrindo as portas, ele falando, olha, é aqui, não é aqui. E eu não faço nada para que o meu nome seja feito, para que o nome Natália, que então a marca, mas para que o nome dele seja glorificado através da minha marca. Esse eu acho que é o nosso propósito principal na Terra aqui, é esse. Natália, nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados anteriormente e os livros que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante, se a gente parar para pensar, eu te convido a fazer esse raciocínio, se a gente parar para pensar que as nossas semanas são livros, né? Ou um livro. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, vai ser linda, tudo tranquilo, espetacular. Vem a terça e é um furacão. Às vezes a quarta vai ser a continuação da terça-feira. E aí vem a quinta-feira ali, próximo do final de semana, dá mais uma aliviada. E aí vem a sexta um pouco mais tranquila. Enfim, é assim a nossa vida e principalmente são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da Natália Quintão? E o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu falo assim, na vida, nem tudo é motivação, né? Se a gente for olhar, hoje eu tô motivada, hoje meu dia tá bom. É disciplina, Sim. é a constância, é não desistir. Eu acho que o momento mais difícil foi no início, porque quando eu comecei há 6 anos atrás, a extensão de cílios, ela era muito precária. Então, teve uma vez que eu chamei uma blogueira para poder divulgar. E hoje em dia, a extensão de cílios é saudável. Sim. Os oftalmos, eles incentivam, eles falam que não tem nenhum problema. Mas naquela época eu não tinha muito conhecimento sobre. Sim. Então eu fiz uma extensão completamente errada numa blogueira que eu tinha chamado pra divulgar. E aí eu tive uma complicação, que ela foi pro oftalmo e eu pensei em desistir. E aí o meu pai virou e falou assim, não, Natália, continua, vamos ver, vamos estudar. Foi o que me motivou, a diversidade, sim, ela me motivou a buscar conhecimento pra trazer a extensão de cílios da forma que ela é hoje. Que não danifica, não dói, sim, não machuca. Foi difícil, eu comecei a querer paralisar de novo. Mas se a gente paralisa na dificuldade, a gente não chega aonde a gente quer chegar, né? E, em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Na área profissional? Fique à vontade. Rapaz, quando eu tirei carteira foi bom, tá? Depois de 7 paus... Passou de primeiro... Oh! 9. Faz parte. Mas na área profissional, quando eu trouxe meu estúdio pro centro... Eu nunca pensei que fosse possível. E hoje ele é do jeitinho. Eu falo assim, Senhor, você faz muito mais do que eu mereço. Sim. Ele é rosa. Do jeito que você queria. Do jeito que eu queria. E não tenho nem palavra pra descrever a satisfação que é você chegar ali num estabelecimento que é seu, tá estruturado. E às vezes as pessoas olham de fora e veem essa trajetória toda. Eu comecei com bazar, né? Sim. Comecei com bazar, trabalhando com estética. E hoje tá ali, não tem preço. Foi o momento mais feliz. Acho que é esse. Te acompanhando e te conhecendo, eu vejo que a prática de esportes na sua vida não é algo comum igual eu vejo na vida de outras pessoas. Eu vejo que é algo muito importante e, acima de tudo, e além de ser importante, é especial para você. Por quê? De onde vem esse olhar que eu percebo que é muito diferente em relação a outras pessoas que eu conheço em relação à prática de atividade física? Então, eu sempre gostei de esporte. Eu não sou boa em esporte coletivo porque eu não tenho coordenação motora. Mas eu sempre gostei de esporte. E depois de um tempo, a academia, em específico, ela ganhou um espaço muito bom na minha vida. Como a gente trabalha com estética, eu acho que a gente tem que ser cartão de visita no geral. Sim. E quando você começa a treinar e aquilo começa a te dar resultado, aquilo além de ser satisfatório por você estar com uma autoestima boa, aquilo te dá uma válvula de escape. Que às vezes você sai do dia cansada. As meninas às vezes falam assim, Natália, você é doida. Você sai daqui agora cansada e você vai correr, você vai treinar. Pra mim é muito bom. Eu criei uma paixão por isso. Antes era um esforço e hoje em dia já é algo que flui naturalmente. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Sim. Ok? Dona Célia. Nossa, meu suporte. Nivaldo. Pode repetir o suporte? Fica à vontade. Suporte também. Pedro. Visão. Estúdio Natália Quintão. Tudo. Natália Quintão. Realizada. Deus.
Eu falei tudo já? Fique à vontade. Amor, cuidado. Pra Deus vale tudo. todas as palavras. O amor dele sobre a minha vida e o cuidado não tem outra palavra definida. Defina essa conversa em uma palavra. Foi um prazer. Graças a Deus deu certo e esse bate-papo que nós tivemos vai ao encontro de todo o esforço e do quanto valeu a pena a gente persistir, marcar, reagendar, marcar de novo e deu muito certo. Foi uma honra poder conversar contigo e aqui eu sempre falo, né? É o local para poder conhecer histórias. E além de conhecer a Natália enquanto empresária e também pertencente a esse mercado da beleza como profissional, eu pude conhecer a Natália Quintão, filha da dona Célia, do Nivaldo, irmã do Pedro. Enfim, foi uma honra inenarrável, com certeza, uma das melhores entrevistas que eu já fiz e com a qual eu vou levar para sempre comigo. Muito obrigado, Natália, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Sucesso para nós, né? Com certeza. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Natália. O Resenha Cast para lá de especial com a empresária Natália Quintão vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até uma próxima.